E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um problema de saúde que afeta muitas pessoas, principalmente as mulheres: a osteoporose. A osteoporose é uma condição que enfraquece o osso, tornando mais suscetível à fratura. É importante entender suas causas, sintomas e como podemos prevenir e tratar essa doença. Depois da vinheta. Antes de falarmos sobre a osteoporose, vamos entender um pouquinho sobre os ossos. Nosso esqueleto ele é formado por um tecido vivo que está em constante mudança. Os ossos são compostos por células chamadas osteoblastos, que são responsáveis pela formação do osso, e os osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção dos ossos. Essas células elas trabalham juntas em um processo contínuo para a renovação do osso, garantindo sempre a sua integridade. Com a idade e com outros fatores que vamos falar adiante, esses mecanismos começam a não funcionar muito bem, fazendo com que a reabsorção do osso seja maior do que a formação, predispondo à doença. Falando sobre os fatores, então, eu vou listar aqui para vocês os principais envolvidos. O primeiro é o envelhecimento. O envelhecimento ele é um fator de risco significativo na osteoporose. À medida que envelhecemos, ocorre uma diminuição natural da densidade óssea, tornando os ossos mais frágeis e propensos a fraturas. As alterações hormonais também têm um impacto importante na saúde dos ossos. No caso das mulheres, a diminuição do estrogênio durante a menopausa é um fator de risco significativo. O estrogênio ele desempenha um papel fundamental na manutenção da densidade óssea. Se lembra aqueles osteoblastos que fazem os ossos que eu expliquei anteriormente? O estrogênio estimula eles. Então, a redução dos níveis desse hormônio podem predispor uma perda óssea acelerada. Outro ponto é que certos aspectos do estilo de vida também podem predispor à osteoporose. A falta de exercícios físicos regulares, especialmente os exercícios de suporte de peso, podem levar a uma perda óssea. Além disso, o tabagismo, consumo excessivo de álcool, além de uma dieta pobre em cálcio e vitamina D, também aumentam o risco. Outros fatores que contribuem seriam histórico familiar e condições médicas associadas. Por exemplo, hipertireoidismo ou hiperparatireoidismo, ou doenças gastrointestinais que interferem na absorção de nutrientes, como a doença celíaca, doença inflamatória intestinal, além de certos medicamentos, o principal é o corticoide. Bastante coisa, né? O que é importante então? É ressaltar que a osteoporose é uma condição multifatorial, ou seja, geralmente é causada por uma combinação de vários fatores. Identificar os fatores de riscos individuais é essencial para prevenir e tratar a osteoporose de maneira adequada. E pessoal, isso aqui é importante, a osteoporose geralmente não apresenta sintomas nas fases iniciais. À medida que a doença progride, pode haver uma diminuição da estatura, dor óssea, fraturas frequentes, além de má postura. Fraturas dos ossos como quadril, punho e coluna vertebral são complicações graves da osteoporose e podem levar a uma redução de qualidade de vida e incapacidade. O diagnóstico da osteoporose é feito por meio da densitometria óssea, que mede a densidade mineral dos ossos. Esse é um exame indolor e não invasivo, e permite identificar por meio de raio-x se há perda óssea e se há risco de fratura. O resultado permite classificar a densidade mineral óssea em relação a uma média saudável e estabelecer um diagnóstico preciso. Além disso, ele é um exame usado para monitorar a eficácia do tratamento e avaliar mudanças na densidade dos ossos ao longo do tempo. Para fazer o exame é simples e precisa de pouco preparo. Recomenda-se que o paciente não esteja vestindo roupas com zíperes, botões ou qualquer metal na região do exame. Durante o exame, o paciente é posicionado em uma mesa e um scanner passa sobre a área que vai ser avaliada. O procedimento é rápido e geralmente leva alguns minutos. Doutor, tô olhando aqui meu exame agora, como é que eu vou saber se eu tenho osteoporose? Bom, não vamos aprofundar demais, mas basicamente você vai observar o T-score. Se ele tiver igual ou maior do que -1, é considerado normal. Se tiver entre -1 e -2,5, indica o quê? Osteopenia,
que é um meio termo entre um osso normal e osteoporose. O osso ele está fraco, porém ainda com baixo risco de fratura. E se tiver igual ou inferior a menos 2,5, é indicativo de osteoporose. E quem deve fazer o exame? Bom, mulheres com 65 anos ou mais e homens com 70 anos ou mais. Outras indicações incluem mulheres na pós-menopausa ou homens entre 50 e 69 anos, mas que apresentem fatores de risco para fraturas, como história familiar, alcoolismo, tabagismo, baixa ingesta de cálcio e fósforo, menopausa antes dos 45 anos, presença de insuficiência renal ou pessoas que usaram corticoides por um bom período durante a vida. Além disso, é recomendado para rastreio de pessoas que sofreram fraturas espontâneas antes dos 50 anos. O tratamento da osteoporose envolve uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir mudanças no estilo de vida, suplementação de cálcio e vitamina D e até o uso de medicamentos específicos para a saúde óssea. É fundamental seguir as orientações médicas e realizar os exames de acompanhamento para monitorar a eficácia do tratamento. Para fortalecer os ossos e reduzir o risco de fratura, é importante adotar uma dieta rica em cálcio e vitamina D. Alimentos como leite, queijo, iogurte, vegetais com folhas verdes escuras, além de peixes como salmão e sardinhas, são boas fontes destes nutrientes. Exercícios como caminhada, dança, musculação estimulam a formação óssea e fortalecem os músculos que suportam os ossos. Além das mudanças no estilo de vida, o tratamento da osteoporose muitas vezes inclui o uso de medicamentos específicos. Esses medicamentos têm o objetivo de reduzir a perda óssea, aumentar a densidade óssea e diminuir o risco de fratura. Suplementos como cálcio e vitamina D podem estar indicados já na presença de osteopenia, para tentar prevenir ou estabilizar o quadro. Se não houver sucesso, a recomendação é progredir. No geral, a primeira escolha são os bisfosfonados, que agem inibindo a atividade dos osteoclastos. Lembra lá? Aquelas células que reabsorvem os ossos? Isso resulta, então, numa diminuição da perda óssea e uma melhora da densidade óssea. Alguns exemplos de bisfosfonados são o alendronato e o risendronato. Em caso de intolerância a essas medicações ou não melhora, existem muitas outras alternativas. Então, seu médico deverá se consultar. Isso aqui é importante, ó. A terapia de reposição hormonal não deve ser indicada apenas para melhora da massa óssea. Entretanto, quando ela é usada para outras indicações, ela apresenta um efeito benéfico. É importante discutir os benefícios e os riscos da terapia com o seu médico, levando em consideração seu histórico e suas condições individuais. Legal, né? E assim chegamos ao fim do vídeo sobre osteoporose. Espero que tenham aprendido mais sobre essa condição e a importância de cuidar da saúde óssea. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos informativos. E lembre-se, pessoas inteligentes compartilham conteúdos inteligentes. Até mais!